quase conhece, professor. É, exatamente, é um time desconhecido. Para que você Ninguém vai ficar quase conhece. um time desconhecido e você vai ficar usando isso? Isso vai fazer vergonha para É por você. isso, professor, fazer ele ficar popular. Não, como é que vão conhecer? Esperar mais uns 2 minutos aí para ver quem entra, a gente já começa, tá? Professor, só um. Você tá mudo. É, só um negócio, porque eu, até onde eu anotei. Ai, porcaria. Até onde eu anotei, você não tinha começado ainda a fase 1. É porque você colocou na fase 2, eu pensei que. Não sei se deu um glow up aí, sem querer, não sei. Não, para mim eu já tinha dado fase 1 para vocês. Eu não falei de fase 1 para vocês ainda? Para mim eu tinha Não, falado. a última coisa que eu escrevi aqui foi em 1956, foi concluído que se tratava de um sedativo, hipnótico e antiemético, que é sobre a talidomida. Fechado, obrigado. Ok, sem problema, a gente volta. Muito obrigado. Então vamos lá, gente. Quem tiver que entrar aí, vai entrando depois. Então a gente vai efetivamente começar um ensaio farmacológico clínico. Então a gente saiu de todos aqueles estudos que foram feitos em animais de laboratório. A gente ultrapassou todas aquelas barreiras que a gente falou na nossa última aula. A gente vai iniciar aí o estudo farmacológico de fase 1. Então, algumas coisas importantes que eu tenho, né? Então, é um número pequeno de pacientes, número pequeno de pessoas, né? Eu não diria nem pacientes, vocês já vão entender por que não é paciente. Então, de 20 a 80 pessoas, não é paciente porque não apresenta problema de saúde. Então, são pessoas saudáveis. Então, essa é a primeira coisa que chama bastante atenção. Por que pessoas saudáveis, gente? Pessoas saudáveis porque a gente vai estar avaliando aí praticamente a farmacocinética dessa substância. Então, como é que ela é absorvida, como é que ela é distribuída, como é que ela é metabolizada, como é que ela é excretada, como é que é a segurança desse fármaco aí no organismo. Qual é a dose máxima, qual é a dose mínima, de qual é o intervalo entre as doses que eu tenho que dar. Então, isso eu estou avaliando completamente tudo isso no indivíduo saudável. Então, vou fazer a avaliação disso no indivíduo saudável para depois transpor essa informação aí para um paciente especificamente.
Então, estudos clínicos de fase 1 são conduzidos em voluntários. Então, a primeira coisa que a gente tem no nosso país nós trabalhamos com voluntários de pesquisa. Então, qualquer um que vá trabalhar com pesquisa, né, para avaliar o medicamento, então ele é um voluntário. Temos países aí pelo mundo em que essas pessoas que se submetem a fazer esses estudos com novos medicamentos, novas substâncias, eles ganham para poder participar. No nosso país isso é proibido. Nós temos uma legislação em que isso é proibido, esse paciente receber algum dinheiro por conta de trabalhar nesses estudos, tá? Então, eu falei que são voluntários saudáveis. E a gente tem paciente doente aqui. Por que eu chamo a atenção de paciente doente? Isso aí são casos muito específicos. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, com uma droga para câncer, né? Então, estou até falando aqui esse exemplo que eu estou dando. Então, uma droga para câncer. A droga para câncer ela tem um monte de efeitos colaterais, ela mata células saudáveis também. Então, eu não vou pegar um indivíduo saudável, mas para esse tipo de patologia. Tá? Então, patologias muito específicas, eu não vou fazer um estudo com pessoas que não têm uma patologia. Tá? Mas, de novo, o importante é que são números bastante reduzidos. Para quê? Para que a gente possa fazer essa avaliação aí criteriosa. Então, eu vou estar avaliando qual é a dose mais alta que o humano pode tomar. Eu defini isso no animal de laboratório. Então, só que eu não posso dizer que o animal de laboratório, a gente vai responder igual ao animal de laboratório. Então, o médico acaba titulando essa dose. O que é titular a dose? Você já deve ter visto titulação aí na química. Então, o médico vai dando dose aos poucos, né? Titulação, você vai pingando gotinha por gotinha lá. Então, o médico vai dando doses pequenas, vai subindo as doses aos poucos até ele ter uma resposta adequada para aquele paciente. É óbvio que quando eu faço testes em animais, eu subo essa dose até eu saber qual é a dose tóxica, ou seja, a dose que pode matar aquele animal. Para um ser humano, a gente não vai dar uma dose que vai chegar a ser letal para o ser humano, mas eu vou subindo essa dose aos poucos aí. Ok? Então, os investigadores monitoram os pacientes de perto para ver como seus corpos reagem à medicação durante esta fase. É uma fase que eles avaliam muito, estão muito próximos desses pacientes. A gente vai falar algumas coisas mais para frente isso. Então, além de avaliar essa segurança e a dosagem ideal, saber qual que é a dose ideal, né, desde que eu tenha o menor número de efeitos colaterais, ele também procura a melhor maneira de administrar o medicamento. Então, esse medicamento é melhor por via oral, é melhor injetável, é melhor por via tópica, qual é a melhor via de administração que eu vou ter aí esse medicamento? Já falei, né, que a gente não responde exatamente como um animal, muitas vezes, né, o nosso organismo não vai responder exatamente igual ao animal. Então, eu posso ter aí, né, algumas surpresas aí, né, então algumas coisas, algumas respostas aí podem ser imprevisíveis. E 70% desses medicamentos, eles passam para a fase 2. Então, a gente já teve uma grande perda lá, lembrem lá, a gente começou com, isso pode ser uma substância, quem sabe isso não se torna um medicamento. Para a gente tentar sintetizar isso e tornar isso um medicamento, eu tenho uma perda aí gigantesca aí. E aí vou para o animal. Do animal para o ser humano, eu já tenho uma perda de quase 70% aí do que passa pelo animal para chegar para o ser humano. Então, começou o estudo de fase 1, de 20 a 80 pessoas aí. Dessas substâncias que foram avaliadas, a gente tem que apenas só 70% delas passam para a fase 2. O restante ele fica retido. Por que ele fica retido? Né? Porque a droga não é estável, porque ele tem muito efeito colateral, porque não tive a resposta que eu quero, porque a dose para ter uma resposta é uma dose muito alta, então isso vai encarecer demais o produto, etc, etc, etc. Tá? Então, os desafios que a gente tem, né? O que eu vou avaliar? Esse endpoint, quer dizer, end de final, né? Qual é o ponto final que eu quero avaliar? Então, eu estou fazendo um estudo aonde eu quero chegar. Então, eu penso, por exemplo, em paciente com câncer. Né? Paciente com câncer, eu posso avaliar uma sobrevida, então, quanto tempo ele vai viver, ou eu posso avaliar, de repente, diminuição de efeito colateral.
né? Então, o que é mais importante? Qual que é o endpoint correto, né? Então, eu peguei um exemplo que dificilmente a gente não tem trabalhos que avaliam incorretamente essa coisa, mas só para vocês entenderem, né? Então, eu vou estar avaliando o quê? A sobrevida daquele paciente, menor número de efeitos colaterais, interações medicamentosas, menor número, que de repente uma droga tem muitas interações, o que eu quero avaliar especificamente? Então, se isso não for muito bem delineado no estudo, quando você escreve o estudo lá, né, qual é o objetivo desse estudo aí, o que ele está avaliando, quem fez os trabalhos das vacinas viram aí, né? Então, a vacina, a gente queria avaliar o quê? Então, o que as vacinas queriam avaliar? Queria avaliar se a pessoa ficava imune ou não. Como é que eles avaliam se o indivíduo está imune ou não? Então, avaliar a produção de anticorpos. Então, avaliar quanto de IgG lá foi produzido. Só que algumas coisas que não foram avaliadas, por exemplo, quanto tempo a pessoa está imune. Então, quem fez o trabalho da Coronavac, um grande questionamento feito com a Coronavac é o estudo de imunogenicidade. Então, o que é imunogenicidade? É por quanto tempo eu vou estar aí imune. Então, assim, eu vou ficar para o resto da vida imune, não vou contrair mais essa doença. Como é que a gente vai trabalhar com essa doença aí que está todo mundo aí de cabelo em pé? Então, a gente teve uma publicação que depois acabou caindo por terra aí, mas chegou a ser publicado, que a vacina, a vacina de Oxford, ela tinha uma imunogenicidade aí de apenas 5 meses, ou seja, a pessoa ficava imune depois da vacina por 5 meses. Então, imagina, se o nosso país vai demorar mais de 1 ano para vacinar a população como um todo, pensando no nosso país aqui, vamos pegar aí quase 1 ano, ou mais de 1 ano, sei lá, eu espero que isso melhore aí. Então, se ela só vale por 5 meses, gente, então o que vai acontecer? As pessoas vão ter que tomar vacina de novo, depois, quer dizer, então, a gente nunca vai conseguir chegar a vacinar a população inteira, 100% da nossa população. Então, precisa saber muito bem o que está sendo avaliado aí. Então, eu tenho que ter uma população bem definida, porque se eu tiver pessoas muito diferentes, eu vou pegar esse estudo de fase 1. Se eu pegar um indivíduo da raça negra, um indivíduo da raça branca, e usar os dois para fazer essa comparação, de repente eu não tenho o mesmo resultado, porque cada indivíduo responde de uma maneira diferente. Vocês viram lá em cinética comigo a farmacogenética aí, que os indivíduos, por conta dessa genética, eu posso ter metabolização diferente de drogas. Então, eu tenho que selecionar uma população o mais homogênea possível. É óbvio, quando eu for publicar o resultado do trabalho, eu vou dizer que aquilo foi feito naquela população. Então, eu tenho aquele resultado para aquela população específica. Vou, de novo, fazer um comparativo com a vacina. Então, a vacina não foi testada em crianças, a vacina não foi testada em indivíduos imunodeprimidos, imunossuprimidos. Então, assim, eu tenho na bula da vacina, eu tenho o teste que foi feito com esta população. Ok, então foi feito exatamente com essa. Então, é para ser utilizada nesta população. Se eu quiser utilizar em criança, utilizar em outro perfil de população, tem que fazer novos testes aí. Tá? Mas aí vou pegar pessoas específicas com aquele perfil, tá? Potencial inscrição de sujeitos, então eu vou conseguir aquelas 20 pessoas, vou conseguir aquelas 80 pessoas para fazer esse teste. Então, além de 80 pessoas saudáveis, né? Então, às vezes o pessoal fala, não, mas você vai conseguir gente que se sujeita a isso? Gente, tem muita gente que adora tomar remédio, tem gente que ama tomar remédio. Né? Então, isso não é muito difícil da gente conseguir, não. O difícil é você conseguir, de repente, população muito homogênea e população que tem exatamente aquele perfil, né? Então, todo mundo mais ou menos com aquela faixa etária, com aquele peso, certo? Então, isso é um pouco complicado às vezes. Então, a complexidade operacional desses estudos de fase 1, a dificuldade maior é você conseguir monitorar de perto esses pacientes. Né? Desculpe. Então, monitorar de perto esses pacientes aí. Então, porque como esse teste
é novo e a gente vai ter que avaliar essa toxicidade, esses pacientes, eles são supervisionados de forma exaustiva. Se vocês lembrarem lá daqueles gráficos de cinética que a gente comentava o ano passado, então, pensa no gráfico, né? Então, eu tenho concentração em função do tempo. Então, concentração em função do tempo. De acordo com o tempo, essa concentração vai subindo. Então, é isso que eles avaliam, gente. Então, o paciente, ele fica internado, normalmente num centro de pesquisa, tá? Tem até hospitais, podem ser hospitais, mas normalmente é um centro de pesquisa, então é um local que está preparado para receber esse tipo de paciente. E esse paciente fica internado lá alguns dias e esse sangue do paciente é coletado de tempos em tempos. Quando eu falo de tempos em tempos, acabou de dar droga para o paciente, coleta o sangue. Dali meia hora coleta de novo, dali 1 hora coleta de novo, dali 2 horas, 3 horas, 4 horas, 6 horas, depois muda para 12, depois vai para 24. Então vai coletando o sangue do paciente de tempos em tempos, que eu preciso avaliar. Desculpa, quanto tempo essa droga demorou para ser absorvida? Porque se é uma droga por via oral, por exemplo, dali 30 minutos eu coletei sangue, eu não detectei a droga, então significa que ela não foi absorvida. Dali 1 hora eu coletei, mas eu tenho uma concentração muito baixa, então ela foi pouco absorvida, ou eu vou avaliar se essa droga foi bem absorvida ou não, e assim por diante. É o que eu falei, a gente está confirmando toda essa parte cinética aí, né? Vou coletar depois o sangue do paciente para verificar se essa droga está ligada ou não está ligada à albumina, certo? Vou coletar, por exemplo, a urina desse paciente para ver se essa droga foi eliminada pela urina, vou coletar fezes e assim por diante. Então, são muitos testes. Eu quero que vocês comecem a pensar um pouco nisso, na dificuldade que é você realizar esse tipo de estudo. Não é uma coisa muito fácil aí, tá? Então, isso exige recurso adicional, estou acabando de falar, né? Falei que não é uma coisa muito fácil. Inclui coleta de amostra, também já falei. Ele vai ter bastante amostra aí. Então, o que eu tenho? Considerações que eu tenho que fazer. Os aspectos mais críticos são os critérios de inclusão e exclusão. Quem pode entrar no protocolo, quem não pode entrar. Quem vai poder tomar essa droga, quem não vai poder tomar essa droga. Ter muito bem definido, porque os resultados depois vai ser de acordo com aquele perfil de paciente que eu coloquei como critério de inclusão. Tá? Qual é o esquema de tratamento? Vocês estão vendo aí, parece que para mim parece que foi pausado aqui os slides, vocês estão vendo ou não? Tava vendo normal, professor. Agora a gente está vendo você. Então, eu estou compartilhando de novo. Estão vendo os slides agora? Sim. Obrigado. Ok, que ele tinha... Aqui apareceu para mim que parou de compartilhar, mas eu não cliquei em nada, enfim. Então, tem que avaliar qual é o esquema de tratamento que eu vou dar de novo. Imagine uma droga que você não conhece, vai dar que dose para o paciente? Não é uma coisa muito fácil da gente determinar e qual é a dose máxima que eu vou tolerar para esse paciente, bastante difícil aí, tá? Critério de inclusão e exclusão eu falei lá em cima. Esquema de tratamento a gente já comentou sobre isso, qual é a dose, de quanto em quanto tempo eu vou dar, né? Como é que eu vou chegar nessa dose que vai fazer efeito, lembrem lá do nível plasmático efetivo, concentração máxima tolerada, então qual é a dose que faz efeito, qual é a dose que mata aí, certo? Então, uma parte fundamental dos protocolos é a estratégia para determinar a dose máxima tolerada. Isso é bastante difícil que a gente tem. Então, eles requerem poucos hospitais. A gente já falou que para recrutar esses pacientes, de preferência, deixar todos no mesmo local. Então, você pode envolver de 1 a 5 locais, mas se eu conseguir colocar tudo isso num único local, eu pego pacientes específicos. Se eu conseguir, né, recrutar pacientes de um só local, se eu conseguir deixar todos juntos, é muito mais fácil, porque eu estou acompanhando todo mundo. A avaliação disso é muito mais fácil de ser feita. E aqui eu vou falar de custo. Então, para vocês terem uma ideia, de novo, a gente já perdeu lá quando você foi pensar naquela substância, então foi muito dinheiro envolvido na pesquisa, tentar fazer aquilo de uma forma farmacêutica. Já perdeu muito medicamento com aquilo, provável medicamento, né? Que você não sabe se aquilo vai se tornar um medicamento.
Aí você vai para o animal experimental, você perde muito dinheiro, gasta-se muito dinheiro com o animal. A gente falou de todos os cuidados, todos os riscos, e tem muito medicamento que você não segue o ensaio clínico de fase 1. E dentro da fase 1 eu tenho esses custos aqui, que todos os custos envolvidos. Então, a gente tem o gasto de aproximadamente 2 bilhões de dólares, 2 bilhões de dólares para fazer um ensaio clínico de fase 1. Nós estamos falando de 20 a 80 pacientes, com 2 bilhões de dólares aí, ok? Então, é muito dinheiro envolvido aí que a gente tem. E ainda tenho que lembrar que esse dinheiro, parte desses medicamentos, só apenas 70% vão passar para outra fase. Então, esse é um dos motivos que eu falei por que os remédios novos são tão caros, porque ele tem que pagar toda essa pesquisa clínica, o dinheiro que foi envolvido em toda essa pesquisa aí, tem que se pagar. Então, esse artigo aqui, especificamente, quem quiser ver, tem um link aqui, está muito clarinho, mas tem um link de acesso aqui para ver esse artigo. Então, esse estudo especificamente, ele gastou aí quase 2 bilhões, 784 mil em serviços do centro que vai cuidar do centro de pesquisa, e 1.163.000 aí em repasses que a gente tem para todo mundo. Então, é muito dinheiro envolvido. Ok, acabamos o ensaio farmacológico clínico de fase 1. Então, acabamos para a fase 1 eu tendo respostas adequadas, tudo aquilo que eu busquei, se eu conseguir saber se a dose é tolerada, se o medicamento, eu consigo avaliar a farmacocinética, qual é a dose máxima, qual é a dose mínima, qual é o esquema posológico, eu conseguindo descobrir tudo isso. E eu não tendo um número grande de efeitos colaterais, não observando efeitos colaterais, principalmente efeito colateral morte, porque esse é um efeito que você tem que encerrar o estudo imediatamente, né? Encerrar ou reavaliar o estudo. Vocês devem, de novo, nós estamos falando da vacina aí, que é o trabalho que vocês estão entregando, estou tentando fazer um paralelo aí. Vocês devem ter ouvido de paciente da vacina de Oxford que tomou a vacina e veio a falecer. Só que depois, imediatamente eles pararam os estudos, né? A AstraZeneca mandou parar os estudos, por quê? Porque o evento morte é um evento bastante preocupante. Mesmo que seja 1 em 1 milhão, mas é uma possibilidade, é uma probabilidade aí. Então, ela suspendeu aquele estudo até que fosse avaliar, e aí verificou que aquele paciente especificamente, a morte dele não tinha sido ocasionada por conta do uso da vacina, tá? E aí a gente vai pensar em farmacológico clínico de fase 2. Então, aquele 70% que passou para a fase 1, ele vai para a fase 2. A gente tinha de 20 a 80 pessoas, aqui a gente está aumentando. Então, eu tenho várias pessoas aqui. Então, eu tenho várias centenas de participantes que podem conviver aí com esse novo medicamento. Então, aí eu já tenho paciente. Então, são pessoas que estão doentes que vão passar a utilizar aquele medicamento, tá? Então, os investigadores monitoram os pacientes durante vários meses ou até anos. Aí ele não vai ficar internado, não é aquela coisa de colher sangue de tempos em tempos, ou durante o dia várias vezes, porque tudo isso já passou na fase 1. Então, eu já sei da dose, já sei de tudo isso, então eu vou começar a dar isso para mais gente, para a gente poder avaliar. Então, eu vou acompanhar esse paciente durante um bom tempo, vou acompanhar ele durante meses, durante anos aí, porque ele pode ter alguma reação adversa que só dá depois de um longo período de uso deste medicamento, tá? Embora a fase 2 envolva mais participantes do que a fase anterior, ela ainda não é grande o suficiente para demonstrar a segurança geral de um medicamento, certo? Então, a gente tem aí 200 pacientes, 500 pacientes. Então, assim, eu saí da fase 1 de 20 a 80, mas não era doente. Então, agora estou começando com paciente. Então, eu vou até 500 pacientes. 500 é um número bastante grande. Sim, é um número grande. Só que não é um número suficiente ainda para a gente ter essa segurança da droga. Por quê? Eu vou repetir isso mais para frente, mas já vou falar agora. Vamos pense na turma de vocês, tá?
Se eu pegar a turma de vocês e disser, dentro da turma de vocês, quantos são do gênero masculino, quantos são do gênero feminino? Ou qual é a faixa etária de vocês? Então, isso daí, a sala de vocês representa exatamente a mesma coisa que todo curso de farmácia, por exemplo? Não. O perfil de outras turmas pode ser que seja diferente de vocês, certo? A faixa etária do pessoal que está no primeiro ano é muito mais novo, teoricamente deve ser mais novo do que de vocês que já estão no terceiro aí. Então, esses 500 pacientes, estou falando isso por quê? Porque esses 500 pacientes, eles não vão responder exatamente da mesma forma do que a população como um todo. Então, a sala de vocês é um pedacinho, aquele 500 pacientes é um pedacinho. Eu não sei como é que todo mundo vai responder. Então, a sala de vocês é isso. Agora, como é que o curso de farmácia vai responder? Como é que se eu pensar na faculdade inteira? Como se eu pensar em todos os estudantes de Santos e assim por diante? Então, eu não consigo ter uma resposta adequada só com esse número pequeno de pacientes. Mas esses dados coletados aí, ele vai te ajudar a dizer se você vai para a fase 3 ou não. E, olha que interessante, apenas 1/3 desses que chegaram na fase 2 vão para a fase 3. De novo, é mais um monte de medicamentos aí. De cada 3, somente um vai passar para a fase 3. Os outros 2 já ficaram por aí. Certo? Por quê? Porque fase 1 era indivíduo saudável, não tinha nada. Fase 2 já é indivíduo que tem a doença e, normalmente, ele não tem só aquela doença, ele tem outras patologias associadas aí que pode estar interferindo. E é um número maior. Aquelas 20 ou 80 pessoas respondiam de um jeito, agora estou com 500, 500 responde de outro jeito. Então, eu vou ter apenas 1/3 disso que vai lá para a fase 3. Esses estudos continuam avaliando a segurança, né, e verificando se esse medicamento funciona. Ele é testado especificamente em pacientes com tipo específico de doença, então já falei que é doente, né? São realizados em grupos maiores, também já falei. Frequentemente, novas combinações de drogas são testadas. Então, eu vejo novas posologias, eu vejo associação disso com outra droga, então eu vou começar a avaliar algumas outras coisas aí, de novo. Lembrando também que o paciente ele não toma só aquele medicamento, ele toma esse medicamento associado a outros medicamentos aí, ok? Então, os pacientes são observados de perto para ver se essa droga funciona. No entanto, se o novo medicamento raramente é comparado ao medicamento atual, que é aquele padrão, porque assim, se eu estou avaliando se esse medicamento é bom ou não, a não ser que seja uma doença completamente nova que eu não tenho comparativo nenhum. Pega-se a Covid, eu não estou comparando essa vacina com a outra, a gente ainda não chegou nesse ponto, a gente vai chegar nesse ponto de comparar 2 vacinas, tá? A gente até tem os resultados de cada uma das vacinas aí, mas neste momento, a gente não chegou nesse ponto, porque a gente não tinha medicamento nenhum para essa patologia. Agora, se eu estou avaliando uma nova droga para hipertensão, eu tenho que comparar isso com uma droga que eu já tenho, né? Então, eu vou comparar isso com o tratamento atual que eu tenho aí de hipertensão. Então, qual é o padrão que eu tenho? Quanto que isso é melhor ou pior? A gente vai falar sobre isso, tá? Se o medicamento funcionar, ele pode ser testado no ensaio de fase 3. Ele vai para a próxima fase. Agora, se esse medicamento testado, ele tem a mesma eficácia do que o outro, a mesma eficácia do que aquele outro que eu já estou comparando, ele tem os mesmos efeitos colaterais, ou tem mais efeitos colaterais, gente, para que eu vou seguir com isso? Eu vou seguir com isso se ele não é mais eficaz e ele traz mais efeito colateral? Agora, se ele tiver a mesma eficácia, ele tiver menos efeito colateral, eu posso pensar. Quando eu digo pensar, eu tenho que avaliar outras coisas. Outras coisas tipo, qual é o custo desse medicamento? Quanto ele vai custar? Se ele vai custar infinitamente mais caro do que aquele outro que eu estou testando, gente, eu não vou ficar com ele. E assim por diante. Então, são muitas coisas aí que a gente tem que observar nesse estudo clínico de fase 2. Eles podem ser randomizados, cegos e controlados com placebo, mas de curta duração. A gente vai falar disso, acho que ainda hoje, mas vocês fizeram isso no trabalho de vocês, o que é ensaio randomizado, o que é cego, duplo cego, enfim. Eu acho que a gente consegue falar disso ainda hoje,
Se não, a gente vai falar disso com certeza na aula que vem. E aí eu tenho os estudos de fase 2, fase 2 pode ser 2A e 2B. Então, 2A é um estudo inicial aí, então ele vai utilizar a dose do fármaco já testado na fase 1, segura. Tá? Então, ele vai avaliar a tolerabilidade e segurança deste novo fármaco numa população maior, ok? Então, pensando em 2A, as amostras são pequenas e com medidas de controle rigorosas. São maiores do que a fase 1, mas ainda continuam pequenas. A fase 2B era essa conduzida em maiores números de indivíduos. Então, daqueles 500 indivíduos que vão fazer parte do estudo, eu faço 2A inicialmente em 200 indivíduos, aí porque eu vou avaliar como é que eles vão responder. De novo, de 20 a 80 na fase 1 não significa que os 200 vão responder igual. Então, eu vou avaliar naquele pequeno. Se eu achar que vale a pena, eu vou para 2B, senão eu já encerro o estudo ali. Ok? E aí eu vou avaliar para ter um critério de inclusão muito bem definido, de novo, para avaliar a tolerabilidade, avaliar se a dose está correta ou não, ver se não está ocasionando nenhum efeito adverso aí. O importante para esses ensaios clínicos como um todo, a gente faz ensaios clínicos randomizados. O que é ensaio clínico randomizado? Gente, todo e qualquer ensaio clínico, eu vou comparar ele com alguma coisa. Então, é um medicamento que eu vou comparar com outro. Se eu já tiver um outro medicamento que sirva para aquela mesma patologia, que é aquele tratamento padrão que eu falei agora há pouco, então eu vou comparar aquela droga nova com o tratamento que eu já tenho padrão, para eu dizer, este é melhor do que eu já tenho hoje. Então, eu vou deixar de usar este para usar este. E muitas vezes a gente também usa randomização com placebo. Então, placebo é uma substância inerte que não vai fazer nada. Então, daqueles 200 indivíduos do estudo, 100 vão usar essa droga que eu estou estudando e outros 100 vai usar a droga comum que eu já uso, ou os outros 100 vão usar placebo, que aí eu vou comparar e vou dizer, olha, esses 100 responderam melhor do que aquele. Então, eu tenho estudos estatísticos aí que vale a pena aí eu continuar o estudo com essa droga é muito melhor e assim por diante, tá? Então, é um processo formal baseado no acaso. Quando diz acaso, a gente tem sites que fazem isso, a gente tem estatístico que faz isso. Eu não falei com vocês, mas uma dica para quem gosta aí da área de exatas, aí para quem gosta de matemática, de cálculo aí, se vocês quiserem depois fazer um curso de estatística, uma pós-graduação aí, o curso de estatística aí, voltados para a da saúde, ganha-se muito dinheiro, gente, com estatística, ganha-se muito dinheiro. Por quê? A gente não tem gente que faz estatística. São poucas as pessoas que fazem estatística voltada para a da saúde. Por quê? Porque tem muita variável para avaliar. Não é muito fácil, não, fazer estatística. E quem faz cobra fortunas, tá? Cobra fortunas. Eu tenho por exemplo, uma amiga que defendeu o doutorado recentemente e ela fez um estudo com muitos pacientes, 300, 400, eu não lembro quantos pacientes que ela acompanhou na UTI aqui. E para fazer a análise estatística do trabalho dela, a pessoa cobrou R$ 10.000 para fazer a análise estatística do trabalho dela. E foi barato, tá, gente? Eu diria para vocês que foi barato. Tá? Então, o pessoal cobra uma fortuna aí para fazer. Então, quem tiver interesse aí, gostar de matemática aí, fazer esse tipo de análise, saber tudo isso é importante. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não? E esse processo aí formal baseado ao acaso, o que significa? Quando eu disse que são 200 pacientes, 100 vão tomar a droga de estudo e 100 vão tomar a droga padrão, ele não vai dizer, a randomização não é assim, o primeiro é estudo, o segundo é padrão, o terceiro é estudo, o quarto é padrão, o quinto é estudo, o sexto é padrão, ou vice-versa, né? O primeiro é padrão, o segundo é estudo, o terceiro é padrão. Não, gente, é randomização, o próprio nome está dizendo, é randomizado, é aleatório. Então, eu posso ter os 3 primeiros tomando a droga de estudo, depois eu tenho 5 tomando droga padrão, aí eu venho para um estudo, depois mais um padrão, desde que no final da conta eu tenha exatamente a mesma quantidade de pessoas tomando, que a gente fala de braço do estudo, nos 2 braços do estudo aí, tá? Professor, Pode falar.
No final, a gente descobre o que cada pessoa tomou, por exemplo, se foi o placebo, porque, tipo, existem os ensaios duplos cegos, né, se eu não me engano. Eu não sei como Isso. funciona isso. A pessoa toma aleatório e a gente pode ver depois? Eu vou falar sobre isso, acho que é o próximo slide. Aguenta só um pouquinho aí, se eu não responder a sua pergunta, você me Ah, tá, interrompe de novo. ok. Mas tá no próximo slide, ou mais 2 slides para frente, eu vou falar disso. É bem interessante, a pergunta é super, Beleza. super prudente aí. Tá? Mas se eu não responder, você me pergunta de novo. Tá? Então, eu tenho uma probabilidade de alocação nos grupos, isso que eu falei, ela é conhecida e controlada pelo investigador. Eu tenho um controle de variáveis de confusão aí, então o que eu posso ter? Quer dizer, eu evito essas variáveis de confusão. Eu evito que ele selecione, é isso que eu falei, sempre o primeiro vai tomar essa droga, o segundo aquela, o terceiro aquela, o quarto aquela. Então eu estou misturando tudo que ninguém vai saber o que ele faz, tá? Controles de viés de seleção. Então, preferência do profissional de saúde ou do participante podem favorecer um dos grupos de randomização. Por exemplo, se eu sou o pesquisador desse estudo, sou o investigador, eu estou avaliando, vamos pegar a própria vacina, vacina para Covid. Gente, alguns pacientes tomaram vacina, outros tomaram placebo. Eu, como participante do estudo, se eu aceitei ser voluntário para participar desse estudo, o que eu quero, gente? Eu quero tomar a vacina, eu não quero tomar o placebo, né? E o médico, ele quer saber a resposta, como é que as pessoas respondem à vacina. Então, eu posso ter esses viés aí, e a randomização, ela elimina tudo isso, ela minimiza, não elimina. Depende do tipo de randomização que ele perguntou agora há pouco, que a gente vai falar. Então, eu tenho esse cegamento ou mascaramento. Então, para as pessoas não saberem por quê. Qual é a proposta? Então está aqui, impedir que voluntários ou equipe do estudo saibam o grupo de intervenção que cada indivíduo. Se eu sei, imagine eu como pesquisador de novo. Se eu sei que aquele indivíduo tomou a vacina e o outro tomou o placebo, eu vou prestar atenção mais em quem? Em quem tomou a vacina. Ele que eu quero saber como é que tá, ele está respondendo, ele está imune, ele não está imune. O que tomou placebo, eu sei que ele tomou placebo mesmo, então não tomou nada, não tem substância nenhuma. Então você faz esse cegamento é justamente para isso, para que você impeça a pessoa de saber o que aquela pessoa está tomando e você não ficar tendencioso a olhar só para aquele paciente, acompanhar somente aquele paciente, tá? A gente vai falar desses tipos de cegamento aí, tá? Falta menos de um minuto, eu vou parar e já estou voltando imediatamente aí com um novo link para vocês, para a gente continuar, tá? Estou encerrando aqui, estou abrindo nova sala. Peraí, uma perguntinha, você já ouviu falar de 126?
Ok, gente, vamos lá. Retomando aí, quem tiver que entrar, o pessoal vai entrando e eu vou aceitando aí. Então, eu falei que esse paciente, né, vou fazer essa randomização. Importante, as intervenções devem parecer idênticas. Quando eu digo esse cegamento, esse mascaramento, vamos pensar, por exemplo, vamos pensar na própria vacina. Então, o que eu tenho com a vacina aí? A vacina, ela é um frasquinho que tem um líquido lá dentro, uma solução que já está pronta, então é uma solução, não é um pó que você vai ter que reconstituir aquilo para você fazer a vacina no paciente, ele já tem um líquido pronto. Aquele líquido é um líquido transparente. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu vou comparar ele, vou fazer uma solução placebo, a solução placebo tem que ser exatamente com as mesmas características. Não adianta eu pegar, por exemplo, um frasquinho que tem a vacina e o placebo vai ser uma ampola. Gente, então a pessoa vai saber que os frascos todos são a droga de estudo e a ampola é outra coisa. Então, as intervenções, esses frascos têm que ser idênticas. Tá? Eu já participei de alguns protocolos aqui, como farmacêutico, a gente já fez alguns protocolos aqui no hospital, a gente tem muito protocolo mesmo. Então, protocolo de drogas injetáveis, por exemplo. Então, eu tenho soluções que são límpidas, eu tenho soluções que são amareladas, por exemplo. Então, o que acontece? Eu estou fazendo uma droga injetável, que a solução é levemente amarelada, então ela não é totalmente transparente, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer uma solução placebo igual. Ah, dá para eu fazer igual? Eu não consigo fazer um soro, deixar com que o soro fique levemente amarelado. Não dá para eu fazer isso. Então, o que a gente faz, por exemplo? A gente protege esse medicamento, coloca um papel alumínio, vamos dizer assim. Então, eu estou protegendo porque ninguém vai estar vendo por baixo daquela solução o que ele tem. Então, eu pego a bolsa de soro normal, ponho aquele negócio, pego a outra bolsa, coloco para que ninguém consiga enxergar exatamente o que você tem ali por baixo. Vamos pegar comprimidos. Então, eu estou comparando um comprimido novo aí, que eu estou imaginando para hipertensão, um comprimido, ele tem um diâmetro tal, e você vai comparar isso com outro comprimido com captopril, que tem um outro diâmetro, ele é comprimido mais fininho, etc. Então, os dois têm que ser exatamente iguais. O que a gente faz muito, por exemplo, com esse tipo de coisa? A gente manda manipular os dois em cápsula. Encapsula os dois. Então, eu vou fazer os dois com o mesmo tamanho de cápsula, mesmo cor de cápsula. Por quê? Porque ninguém vai saber o que tem lá dentro. Ninguém, já vou responder, que é uma pergunta que foi feita agora há pouco. Tá? Então, o cegamento ou mascaramento ele vai permitir que a equipe ou voluntários possam conhecer o grupo de alocação de indivíduos, depende do que eu quero, né? Depende do tipo de estudo, mas isso eu vou conhecer ao final do estudo. Então, respondendo a pergunta que foi feita agora há pouco. Então, no final do estudo, eu sei quem tomou placebo, quem tomou aquilo, pega-se da vacina, de novo, vamos pegar a vacina. Então, o que acontece? Quem participou dos testes da vacina e tomou e foi do grupo placebo, todos eles foram imediatamente chamados, eles estão tomando a vacina agora, independente da faixa etária, porque eles já fizeram a pesquisa. Então, eles têm que ter realmente uma prioridade. A pessoa se voluntariou, a pessoa estava lá fazendo a pesquisa, participou desse estudo, então no final acabou tudo isso, eles abrem, que a gente fala, vamos abrir o estudo e vai verificar quem era do grupo placebo, quem era do grupo do estudo, tá? Eu posso interromper isso, eu posso abrir esse mascaramento a qualquer momento. Então, se eu tiver um efeito colateral grave, então está afetando a segurança do paciente, desculpa. Então, aquele paciente que veio a falecer, então lá da vacina lá da AstraZeneca, então esse indivíduo estava em qual braço? A gente precisa entender, precisa interromper o estudo e entender por quê. Se a morte foi ocasionada pelaquela droga, imediatamente eu tenho que parar aquele estudo não vai para frente. Tá? São inviáveis quando a intervenção não pode ser escondida do paciente ou médico. Então, se eu não consigo mascarar isso, deixar cego, não dá. Qual é a justificativa que eu tenho se eu não consigo? Se eu não consigo, não tem cegamento. Então, eu não consigo. Para que eu vou randomizar se é uma substância que eu não consigo fazer cegamento? Tá?
Então, tem aqui alguns problemas de cegamento, então, questões éticas. Você pode ou não pode fazer cegamento? Você pode, por exemplo, fazer uma avaliação de uma droga para câncer, por exemplo, e você vai dar um placebo para o paciente, é isso mesmo? Você vai tratar o paciente com um placebo, um placebo para uma droga, para uma doença tão complicada que a gente tem, né? Então, é uma questão ética a ser discutida aí, né? A complexidade logística do estudo, então, eu consegui fazer tudo isso, saber quem vai tomar isso, quem vai tomar aquilo, né? E o cegamento, às vezes, dificulta o manejo clínico do paciente. Esse manejo clínico, a gente tem que ser igual, independente do qual é o paciente. O médico não pode, a verdade é assim, né? Que o médico é o investigador ou quem está participando daquele projeto de pesquisa, ele não deveria saber o que o paciente está tomando. Por quê? Senão ele tem esse viés que eu falei, ele vai correr para cá, vai correr para lá, o que ele vai fazer. Então, eu tenho estudos, né, que são simples cego, duplo cego e triplo cego. Então, simples cego, somente quem participa do estudo não sabe o que está acontecendo. Então, eu, que sou um investigador, a enfermagem está dando medicamento para o paciente, o farmacêutico, outro farmacêutico está trabalhando comigo, está dando, todos eles sabem o que o paciente está tomando. Só o paciente não sabe o que ele está tomando, para que isso também não interfira na resposta dele. Isso é importante. Estou tomando uma droga nova, ele já vai pensar que aquilo vai fazer bem, ou então, não, aquilo está me fazendo mal. Mas espera aí, às vezes ele está tomando placebo, ok? Um duplo cego. O duplo cego é a maioria dos estudos que a gente tem. Então, nem o participante, nem a equipe de campo, aí eles sabem o que esse paciente está tomando. Então, o médico que participa do estudo, o farmacêutico, a enfermeira, o paciente, ninguém sabe, né? O participante desse estudo, ninguém sabe o que ele está tomando, que é para todo mundo ser tratado exatamente da mesma maneira. Quando ele coloca a equipe de campo aqui, algumas vezes o farmacêutico está fora dessa equipe de campo, por quê? Se eu preparo a droga, como eu vou preparar a droga, eu tenho que receber essa lista de randomização. Então, eu farmacêutico, eu sei o que eu estou dando para aquele paciente. Porque eu sei se aquele paciente vai receber uma droga ativa, que a gente chama, então a droga de estudo, ele vai receber um placebo. Então, eu recebo a lista de randomização aí para que eu não fique... para que eu preciso selecionar qual é a droga, né? Agora, tem alguns estudos que a droga já vem do patrocinador, enfim, ela já vem embalada de tal forma que ela recebe, por exemplo, um número. Então, tem lá, essa caixinha do paciente 1, essa do paciente 2, essa do paciente 3, essa do paciente 4. O que tem ali dentro, eu não sei, porque está exatamente tudo do mesmo formato. Tudo tem o mesmo tamanho de caixa, tudo tem o mesmo formato de cápsula, então tudo está exatamente igual. Então, eu, às vezes, posso me tornar um cego também. Na randomização, ele vai dizer, o paciente 1 você pega a caixa tal, o paciente 2 você pega a caixa tal e assim por diante. Ou triplo cego, o participante não sabe, a equipe de campo e o próprio analista de dados não sabe. No final das contas, ele vai dizer, olha, este perfil de pacientes que respondeu dessa forma, esse respondeu de outra. Aí a gente vai abrir no final, depois que ele terminou esse estudo, essa análise de dados, aí depois que ele terminou isso aí a gente vai abrir, alguém sabe, né, gente? Tem uma pessoa que sabe o que cada paciente tomou. Alguém tem que saber, mas essa pessoa, ela não deve fazer parte direta do estudo, ela faz a randomização e ela tem esses dados com ela aí e deixa o paciente, deixa toda essa equipe de fora aí, ok? Então, aqui, alguns procedimentos para mascaramento. Eu já falei um pouco disso, né? Preparação de fármacos, então tem que ser igual, apresentação igual, quer dizer, não posso ter cheiro, não posso ter sabor, não posso ter odor diferente, a embalagem tem que ser igual, né? A codificação de frasco, não adianta eu pegar um frasco âmbar, outro frasco transparente, um frasco pequeno, outro frasco grande, então tem que ser exatamente da mesma forma, tá? A alocação dos pacientes segundo sequência aleatória de códigos, também já falei. O paciente 1 recebe a droga número 55, o paciente 2 recebe a droga número 23, e assim por diante, tá? Tamanho da amostra, isso é uma das coisas mais chatas que a gente tem, mais difíceis, eu diria, que a gente tem, porque muitas vezes você seleciona um número de participantes,
No final do estudo, depois que você está acabando o seu estudo, principalmente a gente tem muito esse programa de doutorado, com os doutorados aí, porque o pessoal não contratou, não viu isso com o estatístico adequado, ele seleciona uma amostra para avaliar, sei lá eu, você selecionou lá 300 pacientes, selecionou 500 pacientes, você fala, nossa, 500 pacientes no meu estudo é um número bastante grande, né? Estou falando de um ensaio clínico, tá? Estou falando exatamente de uma pesquisa aí um pouco diferente. 500 pacientes é um número bastante grande para mim. Ah, ok. Então, para que você vai fazer estatística, aquele número não foi suficiente. Só que aí você já terminou o estudo, já está na hora de entregar o seu doutorado, e aí se perde, vai por água abaixo tudo que você fez. Então, é importante que se conheça tudo isso, qual é o tamanho da amostra, né? E quem faz isso normalmente é um estatístico aí, tá? Então, essas foram as questões sobre randomização que eu tinha basicamente aí para falar. Não sei se eu consegui responder a pergunta de quem tinha feito aí. Ficou claro? Sim, não? Ficou sim, professor, era eu, ficou. Tá bom. Valeu. Então tá bom. Falou, Gabriel. Então, a gente está finalizando o estudo clínico de fase 3. Então, é o último estudo antes da droga ser avaliada para ver se ela vai, se a vigilância, enfim, se a vigilância vai aprovar, né? Aquele órgão regulamentador, cada país vai ter o seu, os Estados Unidos é a Anvisa, tem a agência europeia, se aquela agência reguladora vai aprovar ou não aquele medicamento para você comercializar. Então, eu tenho algumas questões éticas que eu tenho aí, né? Então, estudos observacionais experimentais com seres humanos costumam envolver procedimentos de coleta de dados que podem gerar desconforto ou lidar com informações confidenciais, né? Então, você tem que coletar sangue do paciente a cada 30 minutos, é desconfortável às vezes, né? Ou algumas informações confidenciais, sei lá você vai estar fazendo um estudo para uma droga nova para HIV. Gente, a gente tem muito, mas muito paciente que interna aqui com HIV e a gente não sabe que o paciente tinha HIV. Ou quantos pacientes internam com HIV e a família ninguém sabe que aquele paciente, ok, ele informou, ele foi super ético, ele informou e o paciente tem HIV, mas a família ninguém sabe, ninguém, absolutamente ninguém. E aí, como é que você vai lidar com essa história para falar com a família, né? Então é um pouco complicado, né? Intervenção, né? Quer dizer, eu vou fazer intervenção, quer dizer, eu vou parar aquele estudo, não vou, quer dizer, qual é o interesse que eu tenho naquele estudo, né? Vou randomizar Milton, adequadamente? Oi, alguma coisa comigo? Não, né? Vou randomizar, estou randomizando de forma adequada, como que é a eficácia, é vantajoso, não é vantajoso, tenho eficácia nessa droga ou não tenho? E justificativa ética por experimento, vou fazer ou não vou? Então, é antiético é tomar decisões em bases frágeis, dogmas ou opiniões. Ah, eu acho que isso é bom, eu acho, quer dizer, ou você burlar as informações, né? Você tem um número X de pessoas que não responderam ao tratamento ou não tiveram a resposta que você gostaria que tivesse, e você não publica esses dados, você coloca que todo mundo respondeu de forma ótima, todo mundo foi bem, ok? Então, tem outras desvantagens aí, né? Então, algumas exposições que não podem ser manipuladas, então, algum perfil de paciente, ou eu não consigo, na verdade, eu não consigo avaliar todo e qualquer perfil de paciente, porque cada paciente é um tipo diferente. A complexidade logística, então vamos imaginar aí que eu estou saindo da fase 2, fui para a fase 3 lá, e na fase 3 eu estou avaliando aí 3.000 pacientes, 5.000 pacientes, gente, é muita gente, tá? Então, conseguir fazer a logística disso tudo, avaliar tudo isso, então é muito dinheiro que a gente tem aí. Ok? Então, aqui eu dei um exemplo de randomização. Então, essa aqui é uma pesquisa que a gente fez aqui no hospital. Lógico, eu tirei todos os nomes de tudo isso. Então, eu tinha lá, ó, quem participa do grupo 1, quem participa do grupo 2. Tá? É óbvio, o pesquisador, as pessoas não viam absolutamente nada disso. Essa lista é do farmacêutico. Tá? Ele sabia que entrou o primeiro paciente, ele vai dar a droga de estudo. Entrou o segundo paciente, ele toma placebo, o terceiro toma placebo, o quarto placebo,
quinto placebo, o sexto toma droga de estudo, o sétimo vai para placebo e assim por diante. No final, se eu tinha lá 100 pacientes, 50 foram randomizados com placebo e 50 com a droga de estudo. Tem que ser assim para você poder fazer a comparação. Então, esse é só um exemplo que a gente tem aí. Aqui ficou, acho que pequeno, ficou bastante pequeno, mas aqui eu trouxe também um outro exemplo de preparo. Então, se for o grupo de estudo, como é que eu preparo aquela droga? Se for o grupo placebo, como é que eu preparo? Então, eu tenho uma dose de ataque, tenho dose de manutenção. Então, eu tenho todas essas informações. São informações do estudo que ficam comigo como pesquisador, como farmacêutico participante do estudo. Então, só eu sei que se ele tomar placebo, é assim que eu tenho que preparar a solução. Se ele tomar a droga ativa, o XYZ que eu coloquei no anterior, ele vai preparar de outra forma. Então, eu tenho tudo isso, isso é o bastidor. O paciente vai receber a droga pronta, a enfermagem e a equipe médica, tá? Então, tenho lá, ó. Então, eu tenho 2 momentos de infusão da solução. Tem a dose de ataque, que você instala na enfermaria, e dose da manutenção. Então, aqui é o protocolo, como é que ela deve seguir. Então, isso aqui é o C-corte daquele lá. Então, como é que eu preparo a droga, certo? Então, qual é o modelo de prescrição? Como é que o médico vai fazer a prescrição? Como é que isso vai chegar na prescrição? Porque ele não sabe o que o paciente está tomando. Então, ele prescreve dose de ataque, dose do estudo, droga do estudo, dose de manutenção ou droga do estudo. Ele não sabe se é droga ativa ou se é o placebo. Então, ele prescreve droga do estudo. Depois, no final, que a gente vai abrir. Enfim, o último ensaio que eu falei aí, o ensaio clínico de fase 3. Então, ele envolve muita gente. Ele envolve 10 mil participantes, aí pode chegar a 10 mil. São estudos multicêntricos. O que é estudo multicêntrico? Ele envolve então vários centros. Normalmente ele envolve centros do mundo inteiro. Então tem centros espalhados pelo mundo inteiro que estão avaliando esses medicamentos. A minha pergunta é, por que é importante eu avaliar isso no mundo inteiro, gente? Alguém me ajuda? Eu peguei um tempo para beber água, mas ninguém falou nada. Por que eu avalio isso no mundo, numa população do mundo inteiro? Para saber os efeitos adversos, né, professora, principalmente? Sim, porque o indivíduo que está lá no Japão, por conta da genética dele, não necessariamente ele vai responder da mesma forma que a gente. Perfeito. Então, eu conhecer quais são os estudos. Vamos pegar de novo, tudo eu estou correlacionando a vacina. Se vocês pegarem, por exemplo, a Coronavac, qualquer tipo de vacina, vocês podem olhar que os estudos que foram feitos, elas apresentaram resultados de eficácia diferente de acordo com o país com que ele foi avaliado. Por quê? Porque a população responde de forma diferente. A gente vai ter uma eficácia média no mundo daquela vacina. Mas eu sei que, por exemplo, a Coronavac, no Brasil, ela apresentou uma eficácia de X. Ela foi, acho que em Israel, não lembro onde que ela foi testada também, ela teve uma outra eficácia. Tá? Então, isso a gente tem que avaliar no mundo inteiro para entender, porque a população é diferente. É porque a segurança em primeiro lugar, né, professor? Com certeza. Porque não adianta vacinar todo mundo, daí depois daqui, 2 anos, morrer mais do que a própria doença pelo efeito colateral, né? Sim, e na verdade, falando dessa vacinação, isso é um ponto de interrogação, porque a vacina ela foi testada, ela foi feita testes em 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano, porque a doença começou o ano passado, aí começaram a pensar em algumas vacinas o ano passado. Então, assim, a gente não sabe qual vai ser o resultado a longo prazo. Eu não sei se vai ter algum efeito colateral a longo prazo aí. Então, é um ponto de interrogação que a gente tem aí, tá? Então, Professor. Oi, pode falar. Perdão, interrupção. Não, imagina. Eu que esqueci de perguntar, os participantes da fase 1 e fase 2, né, os pacientes que escolhem, né, eles que escolhem, né, participar, né? Sim. Eles em todas as fases são eles que escolhem. Todas as fases são eles que escolhem. Todas as fases eles são voluntários. Fase 1, fase 2, fase 3. Ele aceita ou não aceita participar do projeto e hora que ele tem que assinar o que a gente chama de um termo de consentimento livre e esclarecido.
TCLE. Ele assina esse documento que ele vai participar desse projeto, dessa pesquisa, e que ele pode estar sujeito a receber um placebo. Desculpa, eu não sei qual é a sua pergunta, eu acabei atropelando, mas é que eu Não, só... imagina. É, é porque eu pensei que eles eram chamados também, né? Não sei. Mas, assim, eles recebem alguma coisa para isso? Na Não, fase 1 e fase 2? nenhuma das fases recebe. Você está falando grana, dinheiro, é isso, né? Isso. Não, nenhuma fase. No nosso país isso é proibido. Fora do nosso país, nós temos países que eles ganham, mas no nosso país isso é proibido. Então, eles não ganham absolutamente nada. Ah, tá bom, então. É porque eu vi Bom, algumas séries em que eles ganhavam, então pensei que... sim. Então, no nosso país, por lei, isso é proibido. Fora do país, tem países que eles pagam para os indivíduos participar de estudo. Então, na verdade, o que acontece? Lembra daquilo que eu falei agora há pouco, critério de inclusão, critério de exclusão. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar um paciente que atenda ao critério de inclusão dele. Então, esse estudo aí com 10 mil pacientes, ele vai mandar para você o protocolo e dizer, olha, pode participar do estudo, não, por exemplo, não tem diferenciação de gênero, não tem diferenciação de idade, desde que seja maior que 18 e menor que 60. Estou chutando qualquer coisa. Mas o indivíduo, ele não pode ser diabético, o indivíduo, sei lá, eu vou chutar, não pode ter nenhuma amputação de membro, eu estou chutando qualquer coisa. Então, na hora que você olha para aquele paciente, você fala, poxa, esse paciente precisaria de uma droga nova, aí você vai verificar, ele se encaixa ou não se encaixa nessas condições do estudo em si, ele se encaixa ou não se encaixa nesse critério de inclusão. Ele se encaixando, você vai falar com o paciente, vai dizer, olha, estamos fazendo um estudo assim, assim, assado, aí você vai dizer desse termo de consentimento, aí ele vai assinar ou não, se ele não assinar, porque ele não quer participar, é um direito dele com certeza, e aí ele não vai fazer parte desse estudo, você vai ter que procurar outro paciente. Se ele assinar o termo, é que ele vai participar do estudo e ele sabe que ele pode receber um placebo nisso daí. Ok? Então, ele assina todas as fases, fase 1, fase 2, fase 3, não se pode fazer sem o consentimento do paciente. Ah, eu tenho um paciente que está numa UTI, está entubado, então é alguém responsável. Quem é o responsável por aquele paciente? É essa pessoa que vai fazer a avaliação desse autorização para ele participar do estudo ou não. Então, é o responsável por aquele paciente, em caso do paciente não poder responder por ele mesmo, tá? Então, a fase 3, avaliar como esse novo medicamento funciona em comparação com os medicamentos existentes, já falamos disso. Para avançar o estudo, os pesquisadores precisam demonstrar que o medicamento é pelo menos tão seguro e eficaz, já falamos sobre isso. Eles usam um processo chamado randomização, já falamos sobre isso. Esses ensaio 3 são geralmente duplos cegos, também falei, extremamente importante que ninguém saiba o que esse paciente está tomando, por conta dos vieses que a gente pode ter. O FDA, ele exige um ensaio clínico de fase 3 antes de aprovar um novo medicamento, é obrigatório. Devido ao maior número de participantes e a duração da fase 3, efeitos colaterais raros. Então, aqui é um problema que a gente tem. Vamos pegar a mesma coisa que acho que o Ricardo que falou agora há pouco da vacina. Né? Se é um efeito colateral que acontece a longo prazo, é um efeito colateral a longo prazo, um efeito colateral raro, então vamos imaginar, eu testei isso em 10 mil pessoas. Nossa, 10 mil pessoas é muita gente. É muita gente. Mas na hora que isso vai para o mercado, vai ser comercializado, pega a vacina. Foram feitos estudos em quantas pessoas? Agora a gente vai vacinar quantos? Vai vacinar bilhões de pessoas. O bilhão de pessoas vai responder exatamente vai ter exatamente os mesmos efeitos colaterais, vão apresentar na mesma porcentagem do que aquelas 1.000, 2.000, 5.000 pessoas que fizeram parte do estudo? Não. Então, se eu tiver um estudo clínico aí, um ensaio clínico com efeitos raros aí, ou longo prazo, pode ser que a gente não consiga pegar durante esse estudo. Embora o estudo demore alguns anos, por isso que a gente falou, é importante ele ter um prazo grande para que isso ocorra. Mas quanto maior o prazo, maior vai se estendendo grana que você precisa ter, manutenção daquilo tudo, e mais tardiamente vai ser lançado esse medicamento no mercado. Se os investigadores demonstrarem que o medicamento é pelo menos tão seguro e eficaz, já falei.
E a FDA aprova tudo isso. O estudo será interrompido precocemente se os efeitos colaterais da nova droga forem muito graves. Também já falei, é uma morte, alguma coisa, aí a gente pode interromper. Ou se o grupo, né, um grupo especificamente apresentar resultados muito melhores, porque eu já sei que aquilo é muito bom, eu já posso interromper e avaliar esse perfil de paciente aí. E aproximadamente um quarto a um terço aí desses medicamentos passam para a fase 4. Então, de novo, mais medicamentos que eu perco aí. A fase 3 ela pode ser dividida em 3A e 3B. Tá? O 3A, o princípio básico dela, é avaliar a eficácia desses medicamentos, mesmo que já foram avaliados no fase 1 e fase 2. Lembrem que eu tenho um número maior de pacientes, então eu não sei como que eles vão responder. Então, ele continua fazendo essa avaliação. A fase 3B, ele é conduzido imediatamente antes da comercialização, né? É a fase final. Então, eu vou avaliar tudo, eu vou fechar esse estudo para ver se realmente ele está ok, se eu estou atendendo às exigências, se meu paciente está respondendo efetivamente a este medicamento, tá? Então, eu estou avaliando o quê? Tenho que avaliar lá o que é importante. Eu tenho que ter uma eficácia comparada entre intervenções, quer dizer, o paciente que tomou a droga e o paciente que tomou o placebo. Então, ele tem essa intervenção. Eu tenho uma eficácia comprovada, eu tenho indicação para comercialização. Como é que são essas interações? Como é que são esses efeitos adversos? São raros, não são raros? São efeitos adversos graves, não são graves? Quantos participaram, né? Quantos participaram desse estudo? Quer dizer, um acompanhamento mais prolongado do que nas fases anteriores. Então, tem muita gente que tem que acompanhar por um tempo maior. Necessariamente randomizados, é importante que seja isso, e preferencialmente duplo cego. Então, o que eu tenho? Se o produto estiver dentro do padrão de toxicidade aceitável, então ele é aceitável, aí ele vai ser aprovado. Certo? Porém, como o número de pacientes até a fase 3 raramente atinge mais de 10 mil, ainda é difícil identificar reações de incidência menor do que 1 para 20 mil. Então, se eu tiver uma reação adversa grave a cada 20 mil pacientes que tomaram, pode ser que eu não consiga pegar isso porque só 10 mil fizeram parte do meu estudo. Então, essa é uma outra coisa importante aí. Aqui eu tenho o que eu avalio em cada um dos estudos, seria um resumão aí do que a gente discutiu aí, tá? Então, onde eu avalio essa interação medicamentosa, cada uma das fases aqui, né? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4, o que eu estou avaliando em cada uma dessas fases. Finalizando os ensaios, antes de eu entrar especificamente na fase 4, então, quanto custa isso? Ele custa em torno de 4, 13 até 20 milhões. Eu falei bilhão aquela hora, mas era milhão, tá, gente? Desculpa. Até 20 milhões de dólares aí. Então, fase 1, 4 milhões, fase 2, 13, fase 3, 20 milhões. Então, se eu juntar tudo isso, eu tenho aí 20, 33, 37 milhões, tá? Então, ele diz aqui, olha, os estudos principais, né, do FDA, ele diz que pode custar até aí 41 mil dólares por paciente. Por paciente, você consome aí 41 mil dólares. Aqui eu estou falando do estudo, gente, que vai para a fase 3 e foi aprovado, né? E aquele monte de estudo que ficou lá atrás, tá? Então, aqui eu tenho os valores, né? Quanto custa o ensaio clínico. Alguns valores aqui para apresentar. Então, eu tenho aqui ó, alguns estudos aí de acordo com algumas áreas terapêuticas. Então, eu tenho aqui quanto custa cada um desses, fase 2, fase 1, fase 2, fase 3 e assim por diante, para quem tiver interesse de avaliar. O que eu tenho aqui? Então, finalizando aqui, esse barulho horroroso aqui, mas enfim. Então, essas são as dificuldades que eu tenho aqui. Então, é um número de sujeitos bastante limitado, uma população super selecionada, porque é 10 mil, é um número grande, mas quando vai para a população, quando vai para uso, população gigante. Eu posso ter uma população super selecionada, então eu estou avaliando somente aquele perfil de paciente, para que caia aí para todo mundo usar, nem todo mundo vai responder da mesma forma. Indicações de uso restritas.
De novo, é a vacina. A vacina foi avaliada em aquele perfil de população. Então, a indicação é restrita. Eu não posso usar vacina para qualquer pessoa. Eu não posso usar vacina em criança, eu não posso usar vacina em paciente imunodeprimido, etc, etc. Por quê? Porque eu não fiz um estudo com este perfil. E a duração do estudo ela é limitada. É limitada porque não dá para a gente fazer ad eterno, porque a droga tem que estar no mercado. Tá? A droga tem que estar no mercado. Ok, acho que aqui, deixa eu só ver uma coisa. Isso, faltam 2 slides aqui. Então, eu terminei. Fase 1, fase 2 e fase 3. Essa droga vai ser lançada no mercado. Então, tem a problema de patente aí. Quanto tempo essa droga vai ficar valendo aí antes de que essa droga tenha concorrentes aí, a sua patente caia por terra aí, né? Então, eu vou conseguir ganhar dinheiro com essa droga por quanto tempo? Então, as avaliações aí de patente. Então, eu trouxe aqui algumas coisas, né? Então, no nosso país, a nossa patente aqui, ela vale aproximadamente por 20, quer dizer, se for marca, 10 anos, modelo de utilidade, desenho industrial, indicação geográfica, como nós estamos falando de medicamentos, a gente vai entrar aqui. Ela vale por 20 anos contado a partir da data do depósito. Então, quando eu disse que aquela substância, eu vou lá e digo, olha, eu quero patentear isso porque eu acho que isso pode se tornar um medicamento. Gente, isso é o comecinho do estudo. Eu vou demorar esse estudo 10 anos, 12 anos, 15 anos para fazer esse estudo clínico. Esses 15 anos de patente, ela já está contando aqui. No final, após o lançamento desse medicamento, eu vou ter apenas o quê? 5 anos aí para poder ganhar dinheiro com essa patente. O que eu trouxe aqui especificamente do nosso país, ó, no Brasil esse tempo é de 20 anos após a data do depósito ou de 10 anos após a data da concessão. Então, quando liberou o registro, se ele vai verificar o que é mais vantajoso, né? A partir do momento que se ele depositou a patente há 5 anos atrás, é melhor que ela vale 15 anos. Se ele depositou essa patente há mais de 10 anos, então é melhor que ele fique com 10 anos após que a vigilância sanitária, por exemplo, liberar esse medicamento para utilização. Ok? Então, esse é um dos motivos básicos porque o medicamento é extremamente caro. E aí, enquanto ele tiver essa patente, ele vai ganhar dinheiro. Caiu a patente, cada um pode copiar aí, faz cópia dos medicamentos aí e vende mais barato aí. A gente teve, eu já comentei com vocês, mas a gente teve a Pfizer, por exemplo. A Pfizer ganhou rios de dinheiro, ganhou muito dinheiro. Durante muito tempo, o sildenafila, que era o Viagra, foi o medicamento mais vendido no mundo. E, em segundo lugar, era o atorvastatina, que era da Pfizer também. Então, eram os medicamentos mais vendidos no mundo. Então, era muito dinheiro que esse laboratório ganhou. Embora, tem que se lembrar que ele gastou muito dinheiro em pesquisa também. Ok? Nisso a gente encerra a fase 3. Então, o medicamento já foi liberado para comercializar. A gente vai começar a falar em comercialização. Esse medicamento chegou no mercado, a gente vai começar a falar dele pós-mercado. Então, a gente vai encerrar aqui e a gente vai entrar nisso na próxima aula. Para finalizar a aula, para não variar, né? Vamos a mais um TP. Podem me xingar, ninguém está me vendo mesmo, não tem problema. Na hora de ter as notas, fica mais fácil para vocês e para mim. Tudo bem que eu Ai, vou ter trabalho professor, até. outro, meu Deus. Tá doendo aonde? Aonde está doendo? Certo? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma questão fácil aí, gente. Anotem aí, por favor, anotem. Informe quais as limitações encontradas nos ensaios farmacológicos pré-clínicos, quais as limitações encontradas nos ensaios farmacológicos pré-clínicos e clínicos de fase 1, 2 e 3. Gente, é tranquilo, está na aula, eu falei bastante.
Então, o que eu tenho de limitação para eu conseguir fazer um ensaio clínico, um ensaio pré-clínico, fazer no animal? Quais são as limitações que eu tenho? Depois que eu conseguir fazer no animal, deu tudo certo, eu vou para a fase 1. Qual é a limitação que eu tenho? Fase 2, qual é a limitação? Fase 3, qual é a limitação? Eu quero que vocês, não é só citar, é para citar e explicar. Pelo menos três de cada fase, tá? Pelo menos 3 de cada uma. Então, 3 do pré-clínico, 3 de fase 1, 3 de fase 2, 3 de fase 3. Então, é citar e explicar, não é só escrever lá. Por exemplo, isso que eu acabei de colocar, número de sujeitos limitado. Isso aqui é uma limitação, mas o que isso quer dizer? Então, é basicamente isso. O prazo para vocês fazerem pode ser meia hora, Gabriel, tá bom assim para você? Misericórdia! Meia hora tá mais do que bom, gente. Tô brincando. Vocês podem me entregar até semana que vem, antes de começar a nossa aula, tá? Então, para a semana que vem, antes de começar a aula. Gente, é tranquilo. Pode ser o mesmo grupo da vacina, professor? Pode. Ainda bem, professor, porque eu não estava enxergando nada. Eu falei, meu Deus do céu. Vou quebrar o galho de vocês, né? Esse trabalho é tranquilo, mas enfim, dá para vocês fazerem, é bem tranquilo esse mesmo. Tudo bem, é muita gente para fazer no mesmo grupo, mas eu vou liberar. Façam exatamente no mesmo grupo e me entreguem até semana que vem, antes de começar a aula, eu aceito, tá bom, gente? Ufa, chega, falei bastante hoje. Obrigado para vocês aí, bom final de semana e até semana que vem, tá bom? Obrigado, senhor professor. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana. Amém. Ainda tenho mais aula para dar até às 11, mas vamos lá, né? Tchau, tchau, gente.